Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui novamente hoje. E estamos começando essa sexta-feira com uma carta muito interessante, que é o 2 de ouros. Então vamos recordar apenas o seguinte: as cartas de tarô, elas têm 4 naipes, né? As cartas dos arcanos menores, elas têm 4 naipes, como as cartas do baralho comum: paus, copas, espadas e ouros. Ouros é a carta que representa, é o naipe, perdão, que representa tudo o que é material na nossa vida. Representa o nosso corpo, representa as nossas conquistas pessoais, o nosso sucesso pessoal, sucesso material, né? O sucesso na profissão, o sucesso econômico, o sucesso nas nossas relações pessoais, o sucesso como bom jogador de futebol, o sucesso como bom enxadrista, o sucesso como bom tarólogo, né? Tudo que é material. E nosso físico também, nossas conquistas pessoais que são adquiridas através de dinheiro, através de trabalho, através de presentes, através de méritos nossos. O 2, o número 2 no tarô é um número que sempre nos induz a ideia de conflito. O 2, se o As, que é a primeira carta, é o número 1, ele indica um potencial. O 2 significa que esse potencial ele tem uma força, às vezes antagônica, né? Que o equilibra, que o neutraliza. Então, um conflito pessoal. Às vezes a gente tem uma ideia e essa ideia encontra uma resistência muito grande ou encontra uma segunda ideia que conflita com ela. Então, seguimos por esse caminho ou esse. No caso do 2 de ouros, ele tem sempre, ou na maioria das suas interpretações, que vocês vão encontrar em livros, que vocês vão encontrar em manuais de tarô, que vocês vão encontrar em palestras e que vocês vão encontrar inclusive aqui comigo nessa conversa, ela fala sobre equilíbrio, sobre balanço, sobre como equilibrar duas possibilidades materiais. E onde que isso se aplica? Isso se aplica na nossa vida. Por exemplo, uma coisa super básica, super simples. Você já parou para pensar o quanto você equilibra, o quanto você balanceia, o quanto você ajusta a sua vida profissional com a sua vida familiar? Quanto tempo você dedica à sua profissão, a ganhar dinheiro, a obter sucesso, a escalar numa escala de valores sociais, e quanto desse tempo você também dedica à sua família? Isso é o 2 de ouros. Quanto tempo você dedica ao lazer e quanto tempo você dedica ao trabalho? Digamos que tem gente que nem pensa no lazer, mas também vamos acreditar, né, que existem pessoas que preferem pensar muito mais no lazer do que no próprio trabalho. O trabalho acaba sendo um complemento daquilo que ele quer fazer o tempo todo sozinho, por conta própria, para se divertir e tudo mais. O 2 de ouro nos fala disso, ele fala desses conflitos. E normalmente, a maioria das vezes ele aparece numa leitura de tarô, quando a gente, como nós estamos falando de coisas materiais, quando a gente está ganhando menos do que a gente está gastando. Isso é uma das maiores possibilidades de aparecimento. Daí você que está aí me vendo vai falar assim: poxa, Alexandre, mas acho que isso é uma coisa comum na vida de quase todo mundo. Pouquíssimas pessoas ganham o suficiente para economizarem, né? E ainda assim comprarem, adquirirem bens e necessidades que elas precisam, fazerem viagens, coisa e tal, e ainda sobrar muito dinheiro, né? Poucas pessoas, realmente poucas pessoas acontecem isso.
Mas nós temos uma tendência, infelizmente, a maioria das pessoas, a gastarem mais do que na verdade recebem. Né? Nós ainda não encontramos aquele equilíbrio necessário entre o ter, que é material, e o ser, que é espiritual. Nós achamos que nós só vamos ser aceitos, né? Muitas vezes, gente, eu estou generalizando muito amplamente isso, não é todo mundo. Mas a gente também, mesmo se não todo mundo, tem fases disso, da gente achar que a gente só vai ser aceito se a gente tiver bens e propriedades que as outras pessoas admiram. Por exemplo, só vou ser bem aceito no clube se eu for vestido com as roupas bacanas. Só vou ser bem aceito dentro da academia se eu for com o último tênis que foi lançado por uma grife famosa, ou cada dia com uma roupa diferente na academia, que se transforma muito mais num desfile de modas do que, na verdade, num lugar onde você vai para transpirar e perder calorias. Sejamos francos. Só vou ser bem aceito se eu morar num endereço muito bom, num lugar privilegiado, que muitas vezes está bastante além das minhas posses. Só vou ser bem aceito se eu tiver o corpo que as revistas de moda apregoam, né? Aquele corpo idealizado para ser quase que só um cabide, que vende um glamour que na verdade não existe no ser humano, mas existe na imagem fotográfica. É exatamente sobre essa necessidade desse equilíbrio que essa carta fala. E ela fala também, de uma maneira bastante incisiva, do seguinte, que você não pode também ficar arrependido de ser bem sucedido. Você tem que encontrar o balanço disso, o equilíbrio nisso. Se eu sou bem sucedido, se eu me dediquei, se eu me esforcei, se eu atingi um patamar que me é confortável, que me é favorável, eu não tenho do que me envergonhar, desde que eu encare isso como algo, um mérito comum, um mérito bacana, legal, mas com bom humor, não como se fosse um peso enorme que eu carreguei tanto para chegar nisso. Né? Nossa, vocês não sabem os sacrifícios que eu fiz para conseguir isso daqui. Gente, esse tipo de coisa não tem valor, não tem validade. Isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. Isso é a conquista que ela é completamente cercada de arrependimentos, ela é cercada de rancores, ela é cercada de sacrifício sobre-humano. Não é bacana isso. Você deve lutar com as suas forças pelas coisas que você deseja. Mas se as coisas que você deseja necessitam de forças sobre-humanas, é melhor você rever o seu desejo. É melhor você dar uma olhadinha se o seu desejo merece isso. Certo? Então, no dia de hoje, por ter aparecido essa carta, eu acredito que eu possa fazer aqui um desafio com quem esteja assistindo isso. E comigo mesmo, porque afinal de contas fui eu quem tirou essa carta. O quanto nós estamos equilibrados entre a nossa vida material e nossa vida espiritual. Ou seja, de maneira bem simples, o quanto estamos equilibrados entre os nossos desejos, as nossas vontades e, na verdade, as nossas satisfações. Nem sempre o que a gente deseja acaba nos trazendo satisfação. Não é mesmo? Então é preciso ter isso. O quanto eu invisto do meu tempo para alcançar o que eu desejo e o quanto eu invisto do meu tempo para ser feliz comigo e com os demais seres vivos que me cercam. A natureza, as pessoas,
os colegas de trabalho, os amigos de clube, os amigos do futebol, os amigos das reuniões intelectuais, o namoro, a amizade, a família, não é mesmo? Então, quanto que o material está equilibrado, está no mesmo nível que o espiritual. Minha alma está satisfeita com o que eu tenho, com o que eu desejo e com o tanto que eu invisto para conseguir. Isso é o que essa carta nos induz a refletir quando ela aparece dentro de um jogo, como o de hoje, que foi só uma tirada de carta, aonde a pergunta que eu sempre faço todas as manhãs é: no que eu devo refletir hoje? O que eu tenho para aprender hoje? O que eu deveria comunicar utilizando esse canal que é o Periscope, ou o Snapchat, ou o Facebook? O que eu poderia comunicar da minha experiência como um estudioso do tarô para as outras pessoas? É isso hoje, o 2 de ouro, o equilíbrio material. Ter o suficiente para ser feliz, não para se preocupar. Certo? Então, a todos vocês, um grande abraço, um bom início de final de semana e tenham todos um bom dia.